Graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida. Como você está? Como você passou a noite? Como você passou o dia? Como está a sua família? Como está as suas finanças, a sua saúde, seus filhos, a sua vida espiritual? Eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra de fé, uma palavra de conquista, uma palavra de vitória, que Deus irá abençoar toda a sua casa, que Deus irá abençoar toda a sua família e que todo o cerco espiritual que você está vivendo, Deus agora ele vai estar abrindo, Deus estará te livrando, Deus estará te guardando, Deus estará mudando, revertendo esse quadro, mudando e revertendo essa situação que você está vivendo. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Bruno Weiser. Esse canal aqui é o canal Pastor Bruno Weiser, é um canal de oração, com orações, vídeos, lives de oração. Todos os dias nós oramos, é um sacrifício. Sacrifício não no sentido ruim da palavra, sacrifício no sentido bom, que é uma renúncia diária. Não é fácil, mas todos os dias nós estamos aqui orando a Deus, colocando a nossa vida espiritual diante de Deus. Nós atacamos o inimigo, contra-ataque, nós continuamos na nossa batalha. Primeira coisa que eu quero te pedir, meu amigo, minha amiga, não pula o vídeo, continua até o final, separa esse tempo agora para Deus. Agora nós estamos fazendo a oração das 3 horas da manhã. É uma oração de guerra, é uma campanha de guerra, uma campanha especial de justiça. É a campanha da justiça, propósito da justiça, corrente de oração da justiça, uma rede de oração da justiça. Ainda que você não está assistindo agora, que está começando a live, não importa, não tem problema. Se você está assistindo depois, você é bem-vinda, você é bem-vindo. Continua aqui comigo. Peço que você, por favor, se inscreva no canal para que o canal cresça. Se você deixar o seu celular na posição deitada, você vai ver no lado direito da tela do seu celular, tem um botão do YouTube que está escrito assim em vermelho, em letra branca, inscrever, é um botão do YouTube. Clica nessa imagem e você se inscreva no canal, por favor, deixa seus comentários, compartilhe o vídeo, posta no status do seu WhatsApp, porque outras pessoas também estarão vendo esse vídeo de oração. Hoje é o dia número 3, é o elo número 3 desta campanha da justiça. E sem demoras, eu já quero começar a ministrar aqui uma palavra, que nós já estamos começando essa live. Eu quero abrir aqui Daniel capítulo 6. E o que eu quero chamar a atenção sua aqui? Porque quem sou eu para julgar as pessoas, mas você vai ver às vezes muitas situações na internet que ali é uma inteligência artificial que está reproduzindo algo. Mas você já reparou que muitas das vezes, uma esmagadora maioria, a Bíblia não está presente? Então, não é que eu sou melhor que ninguém, amém? Mas eu faço questão de te mostrar aqui que é muito importante nós estarmos com a palavra junto de nós, ok? Porque aqui nós oramos a palavra, não que somos os únicos, amém? Aqui nós oramos a palavra, estamos fundamentados na palavra. Se você está agora fazendo seu almoço, continua. Se você está trabalhando, continua, não tem problema. Quando você puder, faça o seu momento, seu período, seu devocional com Deus, em que você tem que ter a palavra, amém? Nós vamos ler hoje em Daniel capítulo 6, que eu quero trazer uma ministração sobre injustiça vivida por um homem de Deus. Afinal de contas, é uma campanha de 21 dias sobre justiça, não é? Então vamos colocar aqui. Daniel capítulo 6 diz assim: Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas
começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor Rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, o rei sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor rei e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel até o pôr do sol. Se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões. Eles, os seus filhos e as suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhe seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do seu Deus, Daniel, porque ele é o Deus vivo. Ele falou do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então essa palavra é uma palavra que todos nós conhecemos.
e é muito importante eu trouxe ela aqui, porque é muito importante nós lermos e compreendermos o fundamento onde está escrito na Bíblia que Deus livrou um servo dele da cova dos leões. Deus enviou o anjo. Então, o que nós vemos aqui? Que Daniel, ele prosperou tudo aquilo que ele fazia. A Bíblia vai dizer por que ele se destacou. Porque nele ele tinha um espírito excelente, tá? Então, a Bíblia está dizendo que o rei, ele tinha vários sátrapas, tinha vários presidentes, só que Daniel era o principal, e o rei Dario, ele na verdade, ele queria colocar Daniel à frente de tudo, isso que ele pensava, tá? E aqui no versículo 3 vai dizer que nele havia ele se destacou porque nele havia um espírito excelente. Então a primeira coisa que nós estamos aprendendo aqui, que para nós nos destacarmos em tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos de ter o Espírito Santo. Então o destaque de Daniel não é porque ele por si só era o mais inteligente, porque ele por si só ele era o mais capaz. Não. O destaque, a diferença foi porque ele possuía o Espírito Santo. Como o Espírito Santo ainda não era revelado como hoje é revelado para nós, porque quem começou a revelar o Espírito Santo foi o Senhor Jesus, dizendo que ele iria subir e que haveria o Espírito da verdade, que é o Espírito Consolador. Eu estou sentindo ele aqui agora, que esse Espírito Consolador, ele iria descer. Por isso ele falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, de dunamis. Porque o Espírito Santo, ele reveste. No passado, o Espírito Santo, ele vinha em algumas pessoas específicas. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado em toda a carne. Então você já pode dar um glória a Deus. Você, minha amiga, pode se alegrar. Você, meu amigo, pode se alegrar. Você deve se alegrar. Você deve dar brados de louvor, brados de júbilo, brados de glória, porque você tem um privilégio que as pessoas, os homens e mulheres do passado, ainda que fossem da nação de Israel, eles não tinham o privilégio, o direito que eu e você temos hoje. O privilégio e o direito de termos dentro de nós e sobre nós o Espírito excelente, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito maravilhoso, conselheiro, consolador, ele nos fará que nós nos destaquemos na sociedade, que nós nos destaquemos em tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos para fazer. Só que a Bíblia diz que, por conta desse destaque, os outros que estavam abaixo dele, temendo que ele subisse ainda mais, resolveram fazer uma investigação para ver se tinha algo nele. Então, o segundo ponto que nós aprendemos aqui, nesta campanha da justiça, nesse terceiro dia, é que a nossa vida, ela deve ser um livro aberto. A nossa vida, ela será investigada. Então você não pode cometer erros e falhas de forma consciente. Então no seu trabalho você tem que ser o melhor funcionário, a melhor funcionária. Na sua igreja você tem que honrar os seus pastores, você tem que honrar os seus líderes. Honrar eles, não eles como homens, mas porque eles ali como autoridade, eles representam a Deus. Se eles estão fazendo algo errado, Deus irá cobrar deles, tá certo? Não estou te ensinando aqui uma obediência cega, não é isso. Estou falando aqui de princípios. Então tudo aquilo que você fizer, faça de forma excelente, porque a sua vida sempre será, não apenas poderá, como ela será investigada, assim como a minha vida, o meu passado, da onde que eu vim, de onde que eu era, onde eu estou, para onde que eu estou indo. E se você tiver alguma falha dolosa, consciente, isso pode te prejudicar. Daniel, eles colocaram a vida dele de cabeça para baixo, viraram ele de lado do outro, ao avesso, e não encontraram nada, porque ele era uma pessoa de moral e conduta ilibada.
Não havia nada que o desabonasse. Era um homem de excelência, era um homem de caráter, era um homem de posicionamento, era um homem de testemunho, era um homem de Deus, gente. É aquilo que eu e você, tá me ouvindo, tem que ser. Isso é o conceito de um homem de Deus. Isso é um conceito de uma mulher de Deus. É claro que tem falhas, é claro que tem pecados, mas a pessoa é tão correta que de uma forma rápida assim você não vai encontrar um erro, uma falha grave, absurda. Este é o conceito de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E a Bíblia diz agora que eles prosseguiram nesse plano deles, dizendo o seguinte: olha, nós não iremos conseguir achar nada no trabalho dele, na administração dele. Então você está aprendendo aqui uma outra chave. Eu tenho o meu trabalho. Você tem o seu trabalho. Faça o seu trabalho com excelência, porque o seu trabalho, o que eu quero te ensinar aqui? Eu quero que você deixe nos seus comentários. É óbvio que você sabe disso, mas eu quero dar um destaque. O seu trabalho, ele é uma extensão do seu ministério. O seu trabalho é uma extensão da sua vida eclesiástica, da sua vida cristã. Então, se você faz uma faxina, se você faz uma unha, se você faz um cabelo, se você trabalha num restaurante, se você trabalha de Uber, se você trabalha numa roça, se você trabalha num escritório, se você trabalha numa empresa, se você trabalha como motorista, não importa o seu trabalho. Todo trabalho é digno. Todo trabalho é honrado. E esse trabalho, ele é uma extensão do seu ministério. Nós falamos assim de vida espiritual, de vida profissional, isso é apenas para um fim didático e de oração, mas a nossa vida ela é uma só. Não tem como eu ser crente dentro da igreja e no meu trabalho eu dar um mau testemunho. Não vai funcionar. E a verdade é que na vida profissional não acharam nada. Então falaram o seguinte: vamos agora investigar então na lei do Deus dele, porque alguma coisa ele deve estar errando lá. Gente, era a parte que ele era mais forte ainda. A Bíblia vai nos dizer que ele orava 3 vezes ao dia, ele subia, ele tinha um quarto de oração, ele tinha um lugar acima separado para orar, que ele se isolava, as janelas estavam viradas para as bandas de Jerusalém, onde ficava o templo, que era simbólico para ele, e ele orava 3 vezes ao dia. O que me chama a atenção é que um homem que era o primeiro ministro de um reino, lidava com o tesouro do rei, com ouro, com prata, com um comércio, com muito dinheiro, com muitas responsabilidades, ele não sacrificava a vida de oração. Então, o que eu quero dizer? Eu tenho o meu trabalho, você tem o seu trabalho, mas isso não é desculpa para nós não tirarmos tempo para Deus. Daniel, ele tirava 3 vezes ao dia, ele orava. E aí, qual foi o plano? Nós precisamos, então, já que ele ora, já que tudo ele pede ao Deus dele, vamos fazer o seguinte, vamos bolar aqui uma estratégia de proibir a oração. Então, o que eu quero te dizer, nós estamos aqui no 3º dia dessa campanha de justiça. Daniel foi injustiçado, porque o que moveu o coração desses homens foi algo chamado inveja, ciúme, porque as pessoas queriam puxar o tapete dele. Eu quero dizer o seguinte, as pessoas também vão ter inveja e ciúme de você, vão querer puxar o seu tapete, não irão querer ver a sua felicidade, o seu sucesso e a sua prosperidade. Por isso que você tem que ter cuidado com a sua língua para você não contar seus planos, para você não contar os seus projetos. Não fale os seus planos, não fale os seus projetos. Tenha cuidado. E Daniel, mesmo tendo uma vida reservada, ele era observado. Então você está entendendo também? Ainda que você diga assim, pastor, eu não conto minha vida para ninguém. Mas ok, tá certo, mas ainda assim você será observado, você será observada. Então é feito um decreto e uma outra lição. Você tem que obedecer às autoridades, mas você vai obedecer dentro daquilo que não vai impedir a sua comunhão com Deus. Imagine que agora tem uma lei que vai ser proibido pregar e adorar a Deus. Eu vou continuar pregando, vou continuar adorando. E se fala que vai matar? Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar pronto para defender a minha fé naquilo que eu acredito. Daniel não amou a vida dele. Ele foi jogado, ele foi preso, sem condenação,
Ele não passou por um julgamento, ele simplesmente foi preso e foi jogado na cova dos leões. E nessa situação, nem o rei pôde livrar ele. E fazendo um link aqui com os jejuns de Daniel, olha que interessante, como o rei era amigo dele, convivia com ele, e o rei sabia que Daniel fazia jejum, a Bíblia diz que o rei, durante a noite, ele não comeu nada, ele jejuou. Olha, gente, você já tinha prestado atenção nesse detalhe que a Bíblia está falando? A Bíblia diz aqui, ó, que ele passou a noite em jejum. Ele não dormiu, ele passou a noite toda, das 18 horas até as 6, 12 horas, sem dormir, em vigília, em jejum, e do jeito dele, porque ele não conhecia, esse Deus estava conhecendo, o que ele pôde pegar com Daniel, e que era o jejum, ele fez o jejum de 12 horas, ele fez jejum durante a noite. E Deus enviou um anjo lá, tirou Daniel da cova dos leões, porque ele disse, eu fui acusado injustamente, porque não havia crime, não havia delito, eu não cometi nada. E as pessoas que acusaram Daniel foram jogados na cova dos leões e os leões os estraçalharam. O que nós aprendemos aqui? Que Deus está observando todas as coisas, que Deus é um Deus de justiça. E vai ter situação que você vai parar na cova dos leões. Você tem que estar preparado emocionalmente. O que eu quero te dizer, minha amiga e meu amigo? Não se desespere. Se você achar que é o seu fim, não se desespere. Se você for lançado na cova dos leões, se você for lançada na cova dos leões, não se desespere. Confie em Deus, confie no Senhor. Não se desespere. Porque o anjo do Senhor está do seu lado, e ele vai fechar a boca do leão. Você vai ter que dormir do lado do leão. Você vai ter que passar a noite com o leão. Mas o leão não vai te abocanhar. O leão não vai te estraçalhar. Confia no Senhor e coloca agora toda a sua vida. Nós vamos começar agora a fazer esta oração desse nosso terceiro dia da campanha da justiça. Pedindo livramento a Deus, pedindo justiça a Deus, diante de falsa acusação, falso testemunho, calúnia, processos. Amém? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós levantamos nessa hora a nossa voz em oração, estamos te agradecendo, te louvando, te bendizendo por tudo aquilo que o Senhor Deus está fazendo por nós. Nós te pedimos, Senhor, nos ajude, Senhor, nos abençoe. Nós queremos colocar nessa hora todas as pessoas que têm ciúme de nós. Nós queremos colocar nesta hora todas as pessoas que têm inveja de nós. Nós pedimos, Senhor, que toda a falsidade, toda mentira, todo o ocultismo, toda a manipulação, Senhor, venha cair por terra. Eu quero colocar agora a vida do meu amigo, do meu irmão. Eu quero colocar agora a vida da minha amiga, da minha irmã que está me assistindo agora nesta live das 3 horas da manhã, dessa oração de guerra e desse terceiro dia de campanha da justiça. Eu quero pedir, Senhor, aquele que está passando por perseguição na família. Eu quero pedir, meu Pai, para a minha irmã, para o meu irmão, que está passando, Senhor, por problemas familiares, problema no casamento, perseguição, meu Pai, contendas, conflitos e lutas no casamento, contendas e lutas com filhos e filhas, problemas, Senhor, de perseguição de meu Pai na família, cunhado com cunhada, sogro, sogra, genro, nora, todo tipo de parentesco, Senhor. Às vezes, meu Pai, até entre pai e filho, filho e pai, marido e mulher, todo tipo de calúnia, de difamação, de fofoca, de falso testemunho, de perseguição familiar, que é um sentimento, que é uma ofensa, que é uma injustiça. E a palavra nos ensina que o Senhor não compactua com a injustiça. Eu te peço nessa hora, Pai, que assim como o Senhor enviou o anjo que fechou a boca do leão, Pai, envia os teus anjos nessa hora e que a boca desses leões, que as bocas dos leões sejam completamente fechadas. Que o Senhor venha fechar as bocas desses leões que rugem. Rugem, Senhor, falando mentiras. Rugem falando, meu Pai, falsas acusações, falso testemunho, calúnias, fofocas, difamações. Senhor, e tudo movido por um espírito, por um sentimento de inveja, por um sentimento, um espírito de ciúme, Senhor, de sabotagem,
chantagem, de perseguição, de injúria, de calúnia e de difamação. Fecha, Senhor, a boca dos leões. Eu peço que o Senhor venha levantar também, Senhor, pessoas que serão como esse rei. Pessoas, Senhor, verdadeiros amigos, verdadeiras amigas, amigos de intercessão, amigas de intercessão, homens e mulheres de Deus de caráter, Senhor, que irão nos ajudar em oração, em intercessão, porque, meu Pai, estas pessoas também existem, pessoas boas, pessoas de Deus, pessoas de caráter. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê esse auxílio, nos dê essa vitória, nos dê essa bênção, nos dê esse mover. Eu te peço também, Senhor, por aqueles, meu Pai, que tem processos, causas na justiça, meu Pai, que tem audiência marcada, audiência, meu Pai, ali para, Senhor, para se cumprir. Eu quero pedir, meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha derramar da tua graça e da tua bênção. Senhor, em nome de Jesus, opera a bênção do Senhor, meu Pai, nas audiências. Que o Senhor venha, meu Pai, mover, que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha abençoar. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que essas audiências sejam um sucesso, que o Senhor venha dar vitória, abençoe os nossos advogados que estarão ali conosco. Senhor, que toda mentira que for levantada, o Senhor cala. Meu Pai, o Senhor faça calar, o Senhor fecha a boca do leão, o Senhor venha nos dar vitória, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha operar, derramar do teu poder, derramar do teu mover, papai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que todos os nossos processos que estão paralisados sejam movidos, Pai, que comecem a se mover, meu Pai, dívidas, valores que nós temos para receber, dinheiros que estão presos. Senhor, libera esses valores, documento de casa, documento de carro, cidadania, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, nós te pedimos, clamamos, oramos, suplicamos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha operar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos dar vitória. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus nós te suplicamos, nós oramos, nós pedimos ao Senhor, Pai, sobre esse dia 3 desse elo da campanha de justiça, nos dá vitória contra a perseguição nos nossos processos. Pedimos vitória, justiça do Senhor, o Senhor se levantando como advogado e nosso juiz, enviando os teus anjos de justiça, de juízo, de guarda e proteção, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Minha amiga, meu amigo, obrigado por você ficar comigo até aqui, nesta live das 3 horas da manhã de oração. Compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário aqui. Te vejo nos próximos vídeos e lives de oração. Obrigado, que Deus te abençoe. Graça e paz e tchau, tchau.